Saudações cordiais, caríssimos amantes da filosofia espinosista. Sejam bem-vindos à aula 3 do curso Breve Introdução ao Pensamento de Spinoza. Na aula de hoje a gente vai ouvir o André e o Cadu falando sobre imaginação, razão, imagens, livre-arbítrio e, ao final, um comentário bastante importante sobre ciência, neurociência e como a filosofia de Spinoza pode nos ajudar a pensar de maneira adequada. Antes de começar, eu preciso agradecer todas as inscrições que a gente teve ontem nesse curso. A gente vai inaugurar o curso Fundamental em Spinoza nessa primeira turma com a sua presença. A gente está muito feliz, muito orgulhoso, muito agradecido. Apesar de todos os pesares, ontem na terça-feira choveu forte em muitos lugares do país. Caiu o Facebook, caiu o Instagram, ficamos sem comunicação, mas mesmo assim, por e-mail, por WhatsApp, a gente se falou e eu agradeço e te dou de novo as boas-vindas ao curso. Então espero que você, assim como eu, papel e caneta na mão, porque a aula de hoje está muito legal. Vamos nessa. Olá, estamos iniciando hoje a nossa terceira aula, aula 3 dessa breve introdução ao pensamento de Spinoza. Obrigado por você estar até agora assistindo com a gente. Ainda faltam 2 aulas, a de amanhã também gravada, a de sexta-feira, que vai ser ao vivo online. Vai anotando suas questões e está sendo maravilhoso. A gente está adorando a nossa interação. Na sexta-feira a interação vai ser ainda maior. Na aula de hoje, a gente pensou em começar a falar um ponto que é um ponto sensível na filosofia de Spinoza. Spinoza, ele é um filósofo da razão. Então, quem gosta de colocar ismo já vai dizer que ele é um racionalista. Ok, dizem que ele é racionalista, que ele é determinista, enfim, um monte de ista e ismo que não está no texto de Spinoza. A questão da razão, a do determinismo também, ela é tão chocante quanto a do determinismo. Por quê? Porque se você lê Spinoza com um objetivo e consegue, né, entender o que Spinoza está escrevendo, o que Spinoza está dizendo, e não projetando nele o que você já entende pelo senso comum, porque leu Descartes, porque leu Kant, porque leu Hegel, etc. Ao invés de projetar o que você entende pela palavra, mas entendendo que é só uma palavra, e ao ser uma palavra, na filosofia, ela se transforma num conceito, porque você tem que entender aquela palavra naquele contexto, naquela caixa de ferramentas conceituais. O que Spinoza entende por razão não é o que Descartes, contemporâneo de Spinoza, posteriormente Kant, Hegel e o senso comum entende por razão. Então, eu acho que é um bom tema para a gente começar. Eu diria assim, que para entender o que Spinoza está chamando de razão, lendo a ética, na ordem que a ética propõe, na ordem das demonstrações, a gente vai entender que Spinoza vai primeiro demonstrar para a gente, argumentar convincentemente, mostrar que a única maneira da gente conhecer é porque a gente se afeta e, ao se afetar, incontornavelmente, imagens se formam na nossa mente. Essas imagens, elas são acionadas por semelhança, por carga afetiva. A gente sabe isso, muito antes da psicanálise, a gente sabe isso. Que a gente lembra das coisas porque aquilo foi afetivamente significativo. A gente lembra por hábito, a gente lembra porque marcou. Spinoza vai usar o termo latim vestigium, ou seja, teve um vestígio, uma marca, um traço. Então, isso vai formar uma imagem. Ele chama atenção que ele está usando o termo imagem não no sentido de uma figura, mas no sentido de uma impressão. Ou seja, nós somos impressionados porque interagimos com as coisas, nos constituímos por essas impressões, e essas impressões são imagens. Só que mais do que isso, a gente vai ver também, hoje rapidamente, no Fundamental Spinoza, detalhadamente, que imagens já são ideias. Porque uma imagem nunca é justamente uma figura, então imagem é uma impressão. A impressão, ela já surge por associação, ou seja, imagem já é associação de imagens. E essas associações de imagens, elas tendem a serem confusas, porque elas são associadas afetivamente e, portanto, passionalmente. Só que,
quando Spinoza então vai falar da razão, ele vai falar que a razão é uma maneira que a nossa, não é a gente, nós, eu, pensamento, ideia da ideia dissociada, no controle do que está acontecendo. A nossa mente, que é a ideia do nosso corpo, que é a atividade de pensamento do nosso corpo, a nossa mente associa, quando ela associa imagens, buscando propriedades comuns entre essas imagens e a realidade, e o outro, o ambiente, aí ela vai entendendo o que é da ordem da realidade compartilhada e o que é da ordem de associações com imagens anteriores que não correspondem à realidade atual, que está, no entanto, desencadeando a associação de imagens. Ou seja, razão é associar imagens de uma maneira ordenada, mas não ordenada de modo sem relação, dissociado com o atual. Não, é associar imagens a partir do atual para compreender o atual e não para criar uma representação que supostamente ou pretensamente verdadeira acerca daquilo que está sendo vivenciado. Eu estava pensando aqui, né, sobre essas coisas que você está falando, André, porque é exatamente isso, né? O Spinoza, o conceito dele de razão não é uma razão dissociada do corpo, não é uma dissociação. A razão, ela se dá justamente sobre esses afetos que nos chegam pelo corpo. Não é uma metafísica que estaria, né, para além do corpo. Não é isso. Então, essa maneira de pensar do Spinoza é totalmente diferente. Ou seja, é uma razão que a gente pode dizer afetiva. Porque o Spinoza deixou de ser dogmático. Ele percebeu uma coisa muito simples. Eu não vejo o mundo como ele é exatamente. Eu vejo de acordo com as minhas marcas, de acordo com a minha memória. Tem um exemplo que ele dá, que é muito conhecido, quando ele fala que, digamos que um agricultor veja uma pegada de cavalo. Ele vai pensar logo no arado. Mas quando um guerreiro vê uma pegada de um cavalo, ele pensa logo em guerra. Está chegando um cavalo de guerra, ele pensa em cavalo de guerra. Então, o que o Spinoza fez foi considerar isso. Os outros dogmáticos não pensam numa razão pura, como diria Kant. A razão para Spinoza não é pura nesse aspecto. Ela é uma razão encarnada, que pensa os afetos. É isso que a gente vai passar para ele. Olha, eu vou fazer uma comparação com Kant, mas quem souber Kant vai entender provavelmente nos detalhes. Quem não conhecer Kant não faz mal, porque vai dar para entender. Kant, ele entendeu que assim, eu só conheço a partir do sensível, da sensibilidade, então do espaço e do tempo. Então eu recebo como fenômeno o que eu conheço. Opa, pode estar parecendo Spinoza, calma, é o oposto, embora pareça, porque Kant vai acreditar que a partir disso que me chega, pela minha sensibilidade, pelas formas a priori do sensível, nos termos dele, existe, a razão é depurar isso que me chega pelo sensível para encontrar algo que é, em outras palavras, da ordem da ideia pura lá da metafísica socrático-platônica. Então, quando Kant ele fala, eu tenho que entender que eu só posso conhecer o que se apresenta na experiência, parece que ele está acertando. Mas aí quando ele entende que essa experiência propicia um conhecimento empírico que é falso, e que o conhecimento inteligível é uma depuração das impurezas do conhecimento sensível, ele está buscando a ideia pura. Por isso que ele vai chamar de razão pura. E vai recuperar todas as categorias lá do Aristóteles, vai colocar onde? Na subjetividade humana. Isso. Ele recupera tudo que são ideias metafísicas ou universais. A dedução das categorias a priori ele chama, né? Sem entrar em detalhes técnicos, né? Mas Spinoza é diferente, porque o Spinoza, ele ao se abrir
ao sensível, é uma outra razão. Ela se abre esse sensível e busca nele mesmo o comum. É uma abertura. Lembra as coisas orientais diferentes? Mas, assim, a razão não está dentro da minha mente como uma categoria a priori. Não é uma, como vai dizer o Kant, uma síntese a priori que está só na mente. Não. Está no próprio real. O próprio real é ordenado, não é caótico. E a minha mente também. Então, tanto as coisas como as ideias são ordenadas, mas tem uma abertura. Quando eu me abro para o sensível, eu tenho essas ideias, que são a princípio imaginativas, mas nas quais eu busco noções comuns. Essas noções comuns, que são o que há de comum entre elas, não são universais abstratos. Eu descubro no próprio real. É uma abertura ao real, é um universal concreto, digamos assim. Não é bem universal, é alguma coisa que está ligada à vida, né? Então é uma abertura para a vida. Por isso que o André falou, o atual. Eu percebo o atual, eu vejo no real a racionalidade. É uma razão afetiva, é outra coisa. É uma abertura para a vida, né? Exato. Quando Spinoza fala, é importante falar desses detalhes, porque são nuances que, quando a gente entende, são nuances gigantes. Quando Spinoza vai falar, né, que os afetos levam ao erro, a imaginação pode levar ao erro, ele está querendo dizer justamente o quê? Que os afetos, eles tendem a serem vivenciados passionalmente, passivamente. Isso quer dizer o quê? Digamos, se eu vinculo a uma imagem atual uma experiência ruim, a minha tendência é rejeitar o atual, não me abrir para a experiência atual. E, no entanto, ela pode ser completamente diferente, mas foi feito um gancho ali, uma associação mais ou menos inconsciente, por exemplo, num trauma, ou num preconceito, ou numa superstição. Pode ser também para o lado positivo, eu ter uma imagem que se vincula a memórias positivas e eu não me abro para o atual e acabo projetando, enxergando no atual uma outra coisa, mesmo que seja positiva. Então, Kant, né? No que projetou as categorias é o que o Kant fez, exatamente. Sobre o sensível. Então, no fundo, ele para purificar, ele se afastou, se dissociou, dissociado. Pessoalmente, ele é neurótico, ele se dissociou do real. Spinoza é o contrário, ele busca as noções comuns nessas imagens que não são negativas. É isso, porque elas são negativas se fecharem nelas mesmas, né, como você diz. E porque a noção comum, ela se baseia nas propriedades comuns que eu vou observando nas coisas. Então, você compreender propriedades comuns, ou seja, que não são singulares, são propriedades comuns às diferentes coisas singulares. Ao perceber propriedades comuns em Spinoza, isso me permite o quê? Entender o que é projeção e o que não é projeção. Quando eu entendo o que não é projeção, isso me permite vivenciar o atual, vivenciar o novo, vivenciar o encantamento do simples da vida. Se abrir para a vida, né? Se abrir para a vida. Porque isso é a função clínica que a gente está falando aqui que você vai explicar bem detalhadamente aos pouquinhos do fundamental Spinoza. A princípio pode parecer difícil, mas não é. Porque assim, quando a gente se abre para a vida, e é preciso confiar, quando eu me sinto, tem a ver com coisa que a gente já falou, um modo da substância, me sinto apoiado, me sinto parte, e tomo parte, eu consigo perceber essa ligação, né? Então não é preciso essa dissociação. Exato. Então, em Spinoza, compreender para além da passionalidade não significa uma dicotomia metafísica tradicional na idade em Sócrates, Platão, na Idade Média, em Descartes, em Kant, em Hegel, uma dicotomia tradicional de percebo a passionalidade nas interações afetivas e então eu vou para uma ficção, uma invencionice, uma mentira metafísica, um ideal de perfeição. Não significa isso. Perceber a passionalidade de Spinoza significa entender as propriedades comuns para poder me abrir ao novo que existe na experiência e no sensível. É uma abertura. É uma abertura para o sensível, mas uma abertura diferenciada. Não é para fugir do sensível, porque na metafísica tradicional
é assim, o sensível é o quê? É o lugar contraditório de um prazer e da perdição. Né? De um prazer, no entanto, errado. A epistemologia se mistura com a moral. Spinoza, quando ele está falando da ética, é justamente assim, o sensível, ele é o lugar dos afetos passivos, das ideias inadequadas, mas é no sensível que existe essa razão, que significa simplesmente o quê? Compreender, inclusive, o mecanismo da ideia inadequada, o mecanismo do afeto passivo. E então essa cura se dá no sensível para uma abertura para o sensível, e não para fugir do sensível, porque nele existe também, ou a princípio, ideia inadequada e passionalidade. E assim, André, é uma coisa assim de grande simplicidade, porque a gente pode passar tranquilamente para as pessoas. Vou dar um exemplo aqui. Imagina uma pessoa que foi mordida por um cachorro. Teve uma experiência sensível, uma marca, um medo. Ela pode gerar imaginativamente um medo dos cachorros e criar um universal. O cachorro é perigoso. Você entende? Ou mais ainda, o cachorro é mau. O cachorro é mau, é perigoso. É preciso uma... O que seria a razão? Tem uma ideia adequada de cachorro. Nem todo cachorro morde. Então, se eu projetar, só tem um jeito. Confiar, alguém de confiança, de alguma maneira, e a pessoa começar a ter experiências com cachorros. Porque ele vai percebendo que tem cachorro que morde, não tem cachorro que não morde. Ele começa a perceber que um está balançando o rabo e que o outro está rosnando. Isso que é Spinoza, é simples, né? Ou seja, uma experiência com cachorros reais. Isso. Por isso que não é fugir do afeto. É compreender o afeto para mergulhar na imanência da experiência sensível. Ou seja, a razão é uma maneira de se dobrar sobre as ideias e os afetos que estão juntos. Enquanto eu estiver morrendo de medo de cachorro porque foi mordido, eu estou projetando a minha memória. Eu olho para todo cachorro e vejo um tigre. O meu medo. O que é ser racional? É a partir de uma confiança, e tem uma reforma, eu começar a ter contato com o cachorro real, me abrir para o real. E aí eu vou percebendo, olha, tem cachorro manso, tem cachorro bravo. Ou seja, singularizar. Isso, aí eu vejo, a partir de uma ideia adequada, eu consigo perceber o atual cada cachorro. Tem cachorro realmente que é melhor ficar longe, tem outros que não. Por isso que o terceiro gênero de conhecimento é o conhecimento da essência das coisas singulares, é o conhecimento das coisas singulares. A gente pode fazer distinções em cima do singular, né? E aí a gente percebe, se orienta na vida. Aquilo. O que no senso comum a gente faz mais? Esse senso comum está refletindo Sócrates, Platão, Descartes, e Sócrates, Platão, Descartes, Kant são simplesmente, super eruditos, aquela pompa toda, simplesmente estão dizendo de uma maneira erudita o senso comum. Como Spinoza falou de Platão e Aristóteles. É o senso comum. O que eles estão dizendo justamente é que eu não tenho como conhecer o sensível, porque o sensível é arriscado, ou seja, tem uma fonte que é uma fonte de medo existencial, de fechamento para a vida. O sensível é arriscado, fuja do sensível. A verdade, o bem, está na metafísica meramente invencionista. Melhor não ter nascido ou morrer cedo, né? Assim, o Anaximandro, né? O mundo é só injustiça, né? Heráclito na filosofia fala o contrário. Não, existe o conflito no mundo com a vida boa mesmo assim. Esse medo da vida, é isso que Spinoza, nosso curso, vai tentar mostrar. Spinoza é a filosofia da vida, uma clínica da potência, para gerar o que? Uma confiança na vida, que é uma confiança na sua própria potência. É uma coisa simples. Então, assim, tem uma grande simplicidade também, porque se eu tenho uma ideia inadequada de um cachorro, uma fobia, eu vou ter uma ideia inadequada que vai me impedir, às vezes, de sair na rua. Isso. Se eu tenho uma ideia adequada, eu entendo as coisas e consigo viver melhor. Viver um outro exemplo. Vamos lá, aqui Rio de Janeiro, né? Vamos à praia, aqui do lado de casa tem uma praia maravilhosa, Grumari. Aí vamos à praia. Aí chega lá na praia, vamos pensar, se eu penso assim, nossa, é arriscado entrar no mar, então eu vou ter uma precaução e não vou entrar no mar, Eu estou perdendo uma experiência que pode ser, para muitas pessoas em muitos momentos maravilhosa de entrar no mar. Agora, eu posso não entrar no mar, porque eu tenho essa imagem, assim, o mar é malvado, é um risco perigoso.
Eu posso também entrar no assim, não, o mar é legal, eu não preciso de prudência, eu não preciso de frônesis, eu não preciso interagir com o mar real. Aí eu posso entrar, uma correnteza me pegar e me afogar. Que eu não saiba nadar, mesmo que eu saiba nadar, nado não sai do lugar, canso. Spinoza está falando disso. Enquanto que Descartes, Kant, Hegel estão falando dessa projeção de ideais que denegam, negam e fogem da experiência sensível. Então Spinoza não está negando que a experiência sensível é arriscada, como a vida é arriscada, ele não está negando que existe tristeza, ele não está negando que existe contrariedade. Daí a prudência, ele fala, precisa de prudência, mas não quer dizer que precisa de medo e nem neurose. Isso. É como eu falo assim, é uma bússola. Ao invés da precaução que me faz evitar a experiência, Spinoza é o pensador da prudência, que me faz ter a experiência, buscando, com isso que Spinoza chama de razão, compreender a singularidade da interação e do momento atual. Eu me lembrei agora do filme Náufrago, né? Porque imagina, você tá no mar, olha uma ideia, porque o que o Instituto Spinoza nos dá, e você sempre fala isso, são instrumentos conceituais para enfrentar o devir da vida, as variações, com prudência. Ele nos dá instrumentos, é igual um velejador. O mar venta, tem tudo, mas você ali é perigoso. Mas a partir do momento que o cara encontra uma vela, que é um instrumento conceitual, ele pode tentar se orientar e não afogar, enfrentar as coisas. Deixa eu dar um exemplo. Deixa eu dar um exemplo da ciência, que é interessante, que é um super tema atual e tal. Não, neurociência. Não, da ciência mesmo, da ciência. Vamos pensar assim, o estudo científico, aí vamos pensar um estudo científico bom, que o estudo científico pode ser um estudo científico correto, mas com uma amostragem pequena. Vamos pensar um estudo científico com uma amostragem grande, uma metodologia bem embasada, com controle de muito tempo, grupo controle. Aí vamos pensar, aí dá um resultado assim, olha só, 70% das pessoas que fazem isso, aquilo, ou ingerem tal coisa, tem tal efeito. 70% em termos de ciência é gigante. É gigante. Isso quer dizer que 30% não tem aquele efeito. Percebe? Então, quando o senso comum traduz isso como está aprovado cientificamente, você pode estar nos 30%. Se for 90%, você pode estar nos 10%. Se você estiver nos 10%, para você é 100%. Ou as gradações, dependendo do tema. O instrumento mais preciso do Spinoza é para você julgar no processo. Para você avaliar no processo que está acontecendo. É isso. É o conhecimento singular. Isso é a razão em Spinoza, é isso. Por isso, mesmo antes no segundo gênero, a gente vai explicar isso melhor no curso. Mas mesmo no segundo gênero, ela busca as noções comuns ali e tal. Não é uma coisa, não é universal. Não é universal, que é propriedade real. O homem é assim. Não, depende do homem. O ser humano, os homens, as mulheres. Então, o Spinoza nos dá um instrumento preciso para lidar com a vida, com os afetos. E mais, né, isso que você estava falando, né, André, do medo, né? O medo é o que mais... São os afetos tristes, a gente vai falar disso mais tarde. É o que nos oprime. Então a gente tem medo de ser feliz, é isso. A gente não se permite, o nobre é aquele que se dá o direito, como diria o Nietzsche, né? A gente não se permite desejar o que deseja. Então veja, o Spinoza, por isso ele fala em liberdade. Não é que a gente vai conseguir tudo, mas a gente vai estar aberto ao real e a desejar o que a gente quer. Nesse sentido é clínico, né? De se tornar quem se é, desejar o que se quer. E sair das neuroses do medo, né? De projeções, não pode isso, não pode você não pode, você não é. Para finalizar a aula de hoje, um comentário sobre ciência e neurociência do André e do Cadu. E eu quero dizer que as inscrições do curso Fundamental Spinoza ainda estão abertas. Se você apontar a câmera para esse QR Code que está aparecendo, você vai para a página e você sempre pode falar comigo no WhatsApp, lá no grupo que você se inscreveu, tem meu númerozinho, meu nome, fala comigo e eu vou te atender qualquer questão. Então, muito obrigado por estar aqui na aula 3. A aula 4 está sensacional e a 5ª aula será ao vivo, então marquem na agenda, estejam com a gente às 8 horas na sexta-feira. Vai ser surpreendente, eu tenho certeza. Um abraço, até amanhã. Para fechar nossa aula, você mencionou, né, a neurociência. Então, a neurociência hoje em dia tende a ser
ocupar esse lugar subjetivo, digamos, né, e imaginário ou imagético, no senso comum e, por vezes, na cabeça dos próprios cientistas, de que é a nova verdade. Só que verdade e ciência, que seja neurociência, não são palavras que combinam. Porque o que a ciência faz é o quê? É ter um método que vai te mostrar qual foi o caminho para chegar naquele resultado. Na neurociência não é diferente. Então, quando a neurociência ela mede comportamento, mede reação do cérebro, mede outras medidas fisiológicas em tais situações, claro, ela desvela, ela revela informações que muitas vezes vão contra um modo de acreditar do senso comum. É preciosésimo, muito precioso. Agora, eu tenho contato, né? Estou trabalhando com um neurocientista, venho estudando, um dos maiores neurocientistas do mundo é o português Antônio Damasio, que ensina na Califórnia e que estuda Spinoza, e o grande livro dele é Em Busca de Spinoza, o título, o anterior é O Erro de Descartes. A gente vê que a neurociência ela necessita de bases filosóficas, e basicamente de duas bases filosóficas. O que é ou não é o livre-arbítrio, o que é ou não é o determinismo. São bases filosóficas. Ou seja, se você entende que todo o edifício da neurociência, com suas várias correntes, que tem isso também, para o senso comum, assim, a neurociência, qual corrente? Todo o edifício da neurociência se baseia nesses dois pontos, aí você entende que a filosofia está na base dessa interpretação do real. A neurociência também é uma interpretação do real. Como toda ciência, segue um protocolo de pesquisa e dá resultados confiáveis. Esses resultados, por mais confiáveis que sejam, eles necessitam incontornavelmente de interpretação. Não só o próprio encaminhamento da pesquisa, como a interpretação dos resultados vai depender dessa base filosófica. E Spinoza, aí rapidamente para fechar essa aula, ele fala como ninguém desses dois pontos. O livre-arbítrio não existe. Em que sentido? Não quer dizer que seja um determinismo, é que está por isso que faz o par. Ele não existe no sentido de que a minha vontade, que diz respeito somente à minha mente e não a eu como corpo e mente, como ideia do corpo, como corpo e sua ideia, a minha vontade, ela não tem um poder absoluto nem sobre as minhas ações e muito menos sobre os meus afetos. Então é nesse sentido, para ser bem sintético, que o livre-arbítrio, tal como se entende os termos, um arbítrio meramente mental, livre de qualquer outra variável, não existe. Assim, a pessoa tem essa impressão, Spinoza mostra isso, a pessoa tem a impressão que tem livre-arbítrio. Eu escolhi aquela mulher porque eu quero. Por exemplo, uma pessoa que vai casar, não, eu escolhi aquela pessoa para casar porque eu quero. Como é que o Spinoza explica isso? É porque ele tem consciência que ele quer aquilo, mas não sabe as causas. Se for fazer uma análise, vai ver que ele quer aquilo por marcas, às vezes infantis, parecida com a mãe, alguma coisa, entendeu? Então ele deseja aquilo. Ou está fugindo de um padrão, recaindo em outro, então ou culturalmente existem valores então, ali. É só uma impressão. Por que ele acha que é livre? Porque ele não sabe o que está determinando aquele comportamento. Mas isso quer dizer que tem determinismo? Não é exatamente o determinismo nesse sentido de que a coisa está dada a princípio. Por quê? Porque ele também é causa, ele também tem conatos. E a partir da maneira como ele pensa, isso pode ser reorganizado. Mas ele não é completamente livre, não é um livre-arbítrio absoluto, nem um determinismo absoluto. Existe o quê? Conatos que faz com que a pessoa possa ser causa de suas ações, não completamente. Isso é um assunto que a gente vai detalhar, mas e quando a gente fala de tudo isso que contribui para essa causalidade múltipla, para essas várias determinações do atual, do que acontece, quando eu digo, por exemplo, né, como a gente mencionou, dando exemplos, não? Parece com a mãe, ou é o oposto da mãe, ou parece com o pai, ou lembra uma experiência boa, ou eu fujo de uma experiência ruim, ou tive tais influências sensórias ou psicológicas na minha vida, etc. Tudo isso eu estou fazendo uma interpretação, que por mais verdadeira, a posteriori. Ou seja, eu estou olhando para trás e fazendo um recorte. Mas esse recorte,
ele não é uma causalidade no sentido de fronteiras definidas, de coisa nela mesma, de não ter um limite discreto. Sou eu que estou fazendo aquele recorte, ao mesmo tempo que ele pode ser muito verdadeiro. Primeiro, ele nunca vai ser o único. Segundo, eu posso fazer infinitos recortes. Então, nesse sentido, a gente também entende que não há um determinismo, porque não tem como prever, porque as coisas estão acontecendo no momento atual imanente. Porque o determinismo seria assim, existem as leis da natureza, aí as coisas se combinam e vão avançando, mesmo que não seja o determinismo igual ao do Laplace. Não tem como prever, porque as coisas estão avançando, mas isso que está avançando está acontecendo agora. Então, se a gente entende isso que Deleuze vai chamar do acontecimento, né? Mas independente desse termo, em Spinoza, se a gente entende que o atual ele é essa confluência de vários fatores que existem só no atual e, portanto, incluem o que eu penso, o que eu sinto, as minhas decisões, porque se confunde, né? Não existe livre-arbítrio, eu não estou decidindo nada, eu não estou escolhendo nada, eu estou decidindo, escolhendo. Mas não existe livre-arbítrio porque as minhas escolhas estão pré-determinadas? Não. As minhas escolhas envolvem a minha compreensão, a minha decisão, as minhas influências, as minhas crenças, etc., a minha racionalidade, o meu afeto. E outra maneira também que é comum se ver, mas então, se existem tantas influências, eu não estou decidindo verdadeiramente nada. Não, como assim eu não estou? Quando a gente, né, quando a gente diz, eu não estou decidindo então nada, esse eu é uma imagem, é uma ilusão, é o ego, é a ideia da ideia dissociada, como da ideia se fosse um eu separado que controla tudo. É isso. Ou seja, o que o Spinoza mostra é que nós estamos dentro de... Somos um modo que é afetado, ou seja, existem causas anteriores a nós. Mas, no entanto, nós também somos causa atual. Isso. Então, o que acontece? A gente pode se afastar dessas causas e tentar impor ideias dissociadas e inadequadas à realidade, e nos afastamos dela, ou nos abrirmos a essas causas, ao que está acontecendo agora, as nossas próprias marcas, entender elas, e com isso a gente dá um outro curso às ações. É interessante, ou seja, existem causas anteriores, mas nosso conatos, ou seja, a nossa força de existir, nossa potência também é causa. Então a gente pode sim decidir intervir no que nos acontece. É a clínica espinosista, é isso que é a clínica da potência. Porque se eu começar a achar que tudo está determinado, é uma passividade absoluta, é o que algumas pessoas vão dizer pra gente. E que não corresponde à realidade. Não corresponde à realidade. Se eu achar também que eu tenho um livre-arbítrio, que eu posso fazer tudo, eu me isolo das causas reais e fico neurótico no mundo da fantasia. No mundo mundo pseudo-controle. Que é um mundo neurótico que está ligado muitas vezes a uma metafísica inadequada. Né? Então é outra coisa. Para dar essa palavra, a gente fecha essa nossa aula. Esse grande debate da neurociência, existe ou não livre-arbítrio? A grande questão filosófica, e particularmente espinosista, é o que você está entendendo por livre-arbítrio? Existe ou não determinismo? Isso tudo é interpretação, é linguagem, representação. O que você está entendendo por determinismo ou não? Porque o que está acontecendo está acontecendo. Então, quando você vai falar sobre, já é ideia da ideia. Você já está falando sobre o que está acontecendo. Então, se você tem uma imagem de que existe uma mente isolada dos acontecimentos, que escolhe as coisas de maneira livre, isso não corresponde à realidade. Se você tem uma ideia de que não, existe um materialismo, um novo materialismo espinosista, que seja, que vai determinar, ou história que vai determinar tudo, é óbvio que isso são recortes. Então, o Spinoza explica e é compreensível. E dá uma potência de... Como parte da natureza. Exatamente, eu sou um grau da natureza, eu não tenho uma potência absoluta, mas posso mudar a minha vida. Foi a minha experiência com o Spinoza. Quando eu vou tendo ideias mais adequadas, eu conseguindo me conhecer melhor, conhecer a realidade, conhecer até onde vai a minha potência de ação, o que eu posso, o que eu não posso, até onde eu posso e mais, eu vou descobrindo isso na experiência. A filosofia do Spinoza nos dá os instrumentos para isso, causando essa mudança da maneira de pensar. Né? Eu acho que é isso que é a clínica espinosista também. Né?
Perfeito. Gente, a gente termina por aqui essa nossa aula 3. Não deixe de vir para a aula 4. Obrigado por quem já fez a inscrição no Fundamental Spinoza. Quem ainda não fez, faça. O curso está sensacional. E a gente se vê amanhã. Tá super legal também essa semana, a gente junto, caminhando junto, interagindo pelo chat. E na sexta-feira, anota suas questões para trazer lá no Ao Vivo Online comigo, com o Cadu. Até!